Boa noite. Que bom que novamente podemos conversar e falar sobre as coisas importantes de Deus para a nossa vida. E deixa eu começar dizendo para você, eu sei que no nosso dia a dia a gente tem uma série de coisas para fazer, a gente está envolvido, na famosa correria da vida, contas a pagar, compras a fazer, pessoas a visitar, enfim, uma série de atividades, prazos a serem cumpridos. E aí no meio disso tudo a pergunta é, como eu posso organizar minha vida de maneira que eu faça aquilo que é realmente mais importante? Porque se o dia tem apenas 24 horas e eu tenho tanta coisa para fazer, e a questão é, o que é mais importante? Como fazer as melhores escolhas? Como decidir se aquilo que eu estou gastando tempo e investindo nos meus recursos realmente é o importante? A gente muitas vezes fica se perguntando, como é que eu faço então para ter e para tomar as melhores decisões? Você precisa de alguma coisa que Deus tem para dar a você e isso vai ajudar você então a fazer as melhores escolhas para a sua vida. E sabe o que é isso? Sabedoria. O nosso mundo carece de pessoas de sabedoria e você também pode ser uma pessoa de sabedoria. Mas deixa eu começar dizendo o seguinte, que sabedoria não significa pessoas que têm uma grande quantidade de conhecimento intelectual, cultural, porque nem sempre uma pessoa que tem uma bagagem grande de conhecimento é uma pessoa sábia. Então uma coisa não é disso que eu estou dizendo, não é ter conhecimento, mas é ter sabedoria. Porque quando a gente fala sobre a sabedoria humana ela é baseada apenas no conhecimento científico. A sabedoria humana, ela conduz a pessoa ao orgulho, à soberba, à vaidade. E a sabedoria humana, ela é destituída do temor de Deus. E a Bíblia fala que essa sabedoria destituída do temor de Deus, na realidade é uma loucura. Mas o que seria então essa sabedoria de Deus, ou essa sabedoria que Deus pode nos dar? Essa sabedoria então, em primeiro lugar, ela é buscada em Deus. Ou seja, Deus é que concede a sabedoria. E somente quando a pessoa tem o temor de Deus, quando ela conhece a Deus, quando ela sabe o que Deus deseja para a sua vida, então ela pode ter a sabedoria. Então significa que ela não precisa ter um grande conhecimento para ter a sabedoria de Deus. O que ela precisa é conhecer a Deus e saber o que Deus tem para a sua vida. E isso pode acontecer no dia a dia, por meio de um relacionamento com Deus, em que a pessoa conhece Jesus, confessa Jesus como Salvador, tem um relacionamento com Ele, e a partir desse momento, então, ela tem a oportunidade de conhecer a sabedoria de Deus. É muito interessante que às vezes nós encontramos pessoas no nosso dia a dia, na nossa vida, e às vezes tem pessoas que são tão simples, que não estudaram, que não fizeram grandes faculdades, não tiveram muitas coisas, mas que são pessoas em quem as outras podem confiar, que tem uma palavra muitas vezes adequada, que tem um conhecimento acerca da vida. Então é esse tipo de experiência acerca da vida e como aplicar os princípios que a gente chama de sabedoria. E a gente pode então ter a sabedoria de Deus quando nós buscamos as coisas em Deus. A Bíblia coloca para nós o seguinte, que a sabedoria ela é demonstrada. Ou seja, a sabedoria não pode estar só na minha cabeça. A sabedoria ela tem que ser demonstrada na minha forma de viver, na minha forma de agir, no meu dia a dia. E diz assim a Bíblia, eu quero ler para você acerca da sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Essa sabedoria não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável,
compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Percebe a diferença? Uma sabedoria, ela leva à ambição egoísta, à vaidade, à inveja. A outra é amável, pacífica, cheia de misericórdias, de bons frutos, imparcial, sincera. Percebe a diferença então que Deus nos dá acerca da sabedoria? Então, se você buscar a sabedoria do homem, a sabedoria apenas científica, a sabedoria apenas baseada nas experiências das pessoas, essa sabedoria é muito limitada e ela pode ser prejudicial para a sua vida. Mas a sabedoria de Deus, ela pode te ajudar no seu procedimento a ter os bons frutos. E o que seriam esses bons frutos? Bons frutos é isso, é você ter boas práticas na sua vida, de maneira que você faz as melhores escolhas, a sua vida ela caminha de maneira correta, porque você sabe para onde você vai e você sabe onde você vai chegar, porque Deus está orientando você nesse sentido. Então isso é sabedoria. Você vai aproveitar bem o seu dia, bem o seu tempo, bem a sua vida, porque você não está baseado na sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus. Aí você fala, puxa, mas se essa sabedoria é tão boa e desse jeito, como é que eu faço então para adquirir essa sabedoria? Será que existem passos para fazer isso e chegar a ter essa sabedoria que vem de Deus? De novo, a Bíblia tem a resposta. É muito possível você ter a sabedoria de Deus. E sabe como você faz? Diz assim a Bíblia: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se é o teu caso, é isso que você tem que fazer. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então o que você tem que fazer? Pedir a Deus. Deus, o dia tem apenas 24 horas. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que cuidar das coisas do Senhor, eu tenho que... Como é que eu faço? Quais são... qual que é a melhor decisão? Como é que eu aplico melhor o meu tempo? Preciso de sabedoria. Faz isso então, peça a Deus que Ele dá a todos livremente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Mas a Bíblia tem uma advertência, ela diz o seguinte: peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Ou seja, peça a Deus e fala, eu sei que o Senhor vai me conceder a sabedoria. Estou pedindo, estou buscando a Ele, estou conversando com Ele. Porque se você pedir sem duvidar, a Bíblia fala o seguinte: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então não adianta pedir e depois falar assim, vou fazer do meu jeito. Não, peça e espera. Peça e deixa com Deus. E Ele vai dar para você a sabedoria. Tá? E muitas vezes a sabedoria ela implica nisso, em parar e pensar. Muitas vezes a sabedoria significa você aguardar o momento certo para fazer certas coisas. Mas você fala, mas eu tenho um monte de coisa para resolver, para fazer, como é que é isso? Às vezes um momento de reflexão, de você parar e buscar a Deus, vai ajudar você a entrar nessa série de atividades, sabendo exatamente o que fazer, por que fazer e por onde começar. Então essa sabedoria Deus vai conceder para você, mas tem que pedir e tem que aguardar no Senhor. E quando a gente faz isso, pedir na fonte certa, Deus, pedir da forma certa, com fé, pedir e com determinação esperar, sabendo Deus vai me dar sabedoria, certamente vai ajudar você a ter essa qualidade essencial para a gente lidar com a nossa vida que está tão cheia de coisas, tão cheia de atividades, e a gente precisa saber fazer escolhas certas. E Deus pode dar a você sabedoria. Tá bom? Então faz isso. Peça a Deus. Vá a Deus. Coloque-se diante dEle. Busque Ele. E sabe aonde tem a sabedoria de Deus revelada, escrita para a gente? Na palavra. Leia. Ela fala mensagem para você, ela fala mensagem para sua família, ela fala mensagem para os seus filhos, ela fala mensagem, enfim, ela tem uma mensagem para a sua vida. E aqui a gente pode encontrar a sabedoria de Deus.